And we welcome you live to Nashville Superspeedway. We may be a day late, but we're certainly not a dollar short as we are getting ready for the Firestone IndyCar 200. Of course, if you were with us last night, 10 minutes before we go on air, the skies opened up and it turned into a deluge. In fact, the drying process continued well into this morning. This is the fence back in the pit area. Everybody trying to dry out their uniforms, getting ready for today's race. And we're already having the cars out on the racetrack as we welcome you to race number 11 of 17. It is the Firestone Indy 200 from Nashville Superspeedway. And we welcome you to Firestone Race Day as we are just about ready to go with the green flag for 200 laps. We'll show you the Firestone starting grid across the top of the screen. Nothing's changed from last night. Of course, I'm Marty Reed along with Scott Goodyear, and Jack Arute, Brian Pettigo, and Vince Welch have dried out as best they can as well down in pit lane. Scott, let's talk a little bit about the fact we now have a green racetrack and a much different atmosphere than last night. Well, obviously the race was supposed to go underneath the lights last night. As you can see the onboard cameras here, see if your favorite driver is there. But conditions have certainly changed from the fact that underneath the lights the cars work one way. Here in the heat of the day, 12 noon, different conditions for the drivers. Have the engineers got the right setup for the drivers here today? It's a bit of a guesswork, but we'll watch to see how many changes happen during pit stops to make sure that those drivers can get the cars working as they need to, Marty. One lap to the green. One of the rows we're going to keep an eye on is row number 2, because that's where we're going to find Tony Kanaan and Sam Hornish. They're going to line up side by side. Remember what happened last week at Watkins Glen. How could you miss it unless you were buried underneath a rock? We'll find out if they've truly buried the hatchet. As they said yesterday, they both spoke, said everything's okay, we're cool, we're going to go racing. What do you think? Well, drivers are drivers, and they want to be in front of the car that's actually closest to them, and right now you never seem to forget an altercation that you had. They'll both want to be in front of each other going into turn 1. Everybody forms up behind Johnny Rutherford in the pace car. We're into turn number 3. Get ready, because the Firestone Indy 200 is green. Green flag, green flag. Down the backstretch already, that's Dario Franchitti making a move around pole sitter Scott Dixon, and he takes the lead. Boy, Dixon got a jump on the start because the pace car wasn't very much off the racetrack before he took the green, but Dario Franchitti, who's now got his hometown here of Nashville, just got on the gas and did almost like a Tony Kanaan move where he went around the top side. There you see his Dixon. Largam bem, olha só o Tony, olha o Tony. Tony aparecendo, olha o Tony. Vai ganhar a segunda colocação, aí está! Tony Kanaan vindo para a segunda colocação nesse início de prova. É a primeira prova, são 200 voltas no total. Já se livrou aí da primeira colocação. O Scott Dixon perdeu o segundo lugar, foi para terceiro. Olha a Danica Patrick já fazendo a ultrapassagem em cima do Marco Andretti. Os dois são pilotos da equipe Andretti Green. Danica Patrick saiu muito bem na prova também. Vai chegando ali, cada vez mais próxima do Sam Hornish Jr. O gol da sétima colocação, vai bem a Danica. Aí por fora Jeff Simmons, fazendo ultrapassagem em cima de Scott Schaap. Olha o Scott Schaap fechando a porta para cima dele. Essa pista de Nashville, nessas condições, tem apenas um traçado. É difícil passar por aqui. Volta de número 3, são 200 voltas nessa 11ª etapa da Fórmula Indy. O Brasil, que vai bem, vai conquistando várias medalhas nos Jogos Pan-Americanos, vai buscar mais uma vitória na Fórmula Indy nessa prova de Nashville. A prova teria sido realizada ontem à noite, no sábado à noite, veio para domingo, e é muita emoção. O Brasil já está na segunda colocação com Tony Kanaan. Ao meu lado aqui para os comentários, Vili Herman, início de prova muito bom para o piloto brasileiro Tony Kanaan, que aparece em segundo lugar. Olha o Tony aí, Vili. É verdade, Celso. Olá, amigos da Fórmula Indy. O Tony Kanaan mostra que a equipe Andretti Green achou um grande acerto. O Dario Franchitti, companheiro do Tony, lidera a prova e o Tony não perdeu tempo, pulou para segundo, nesse momento que a gente sabe que as ultrapassagens são muito complicadas. A pista foi lavada ontem e as condições hoje, com uma temperatura diferente, são totalmente adversas. As equipes foram num exercício de adivinhação e me parece que a Andretti Green tirou o coelho da cartola.
Olha só, o Dan Wheldon para cima do Scott Dixon. Scott Dixon largou na pole, venceu as 2 últimas provas realizadas na Fórmula Indy, mas parece que não tem um ritmo muito forte nesse início. E todo mundo de olho no céu. Petrin, choveu ontem. Como é que tá a previsão para hoje? Antônio Petrin. Olá, Celso, alô, Vili. Pois é, a probabilidade de chuva durante a corrida é de 20%. Nesse momento, 30 graus de temperatura. Muito quente em Nashville, mas a possibilidade de chuva neste momento é pequena. Tomara que não chova durante a corrida, exemplo que aconteceu durante toda a noite de ontem em Nashville, né? E dos 8 primeiros colocados no grid de largada, todos os carros favoritos ao título. Temos aí 4 carros da Andretti Green, os 2 carros da Chip Ganassi e os 2 carros da Penske. Lembrando que nas últimas corridas, o título ou a vitória foi decidida nas últimas voltas e diferença de apenas centésimos de segundo, né? Uma prova sempre muito equilibrada, o Grande Prêmio de Nashville. Aí está Scott Dixon, que mais uma vez aí não vai bem nesse início de prova, só que a gente lembra aí das últimas 2 corridas, ele tirou uma diferença muito grande para esse aí. O líder da prova, Dario Franchitti, líder do campeonato, a 47 pontos do segundo colocado na tabela. E aí os 5 primeiros da prova, Dario Franchitti, Tony Kanaan, Scott Dixon, Dan Wheldon e Sam Hornish Jr. 5 primeiros colocados nesse início de prova, Grande Prêmio de Nashville. E olha, Vili, já abriu uma boa vantagem o Dario Franchitti em cima do Tony Kanaan. Já quase 2 segundos, Vili. É verdade, Celso, e há uma vantagem que faz com que os outros pilotos se preocupem. Essa pista é bastante curta, tem apenas 2.139 metros e se perder volta, mesmo numa situação de bandeira amarela, não recupera a posição. Lembrando que da primeira colocação nessa prova, saindo da pole position, nenhum piloto venceu aqui. A prova é disputada desde 2001, um circuito que é muito desafiador por conta de seu piso totalmente de concreto. Os pilotos têm problema para achar um bom acerto, inclusive a Milka Duno, ela que não correu em Watkins Glen, tentava voltar nessa prova de Nashville e não conseguiu, exatamente porque a equipe dela, que só tem um carro, chamou o Tomazen para tentar achar um bom acerto para o carro, mas ela não conseguiu, acabou batendo e desistiu da participação em Nashville. Aí você vê o líder do campeonato, primeiro colocado da prova, Dario Franchitti. Abrindo aí agora 1 segundo, ponto 2. Diminuiu um pouco a diferença do Dario Franchitti em relação ao Tony Kanaan. Scott Dixon na terceira colocação, depois Dan Wheldon. Sam Hornish Jr. é o 5º colocado da prova. Hélio Castro Neves está em 8º. Vitor Meira subiu para a 12ª colocação. Olha a aproximação, a tentativa de aproximação do Dan Wheldon para cima do Scott Dixon. Ligeira balançada ali na traseira do carro do Dan Wheldon. Ele tenta se aproximar do carro do Scott Dixon, mas muitos pilotos reclamando da dificuldade que tem tido de andar colado, de tentar aproximação, Vili. Será que é alguma coisa com relação ao tipo de aerodinâmica modificada para essa temporada? Sem dúvida, a aerodinâmica, o pacote aerodinâmico da IRL para essa temporada torna o circuito mais difícil, principalmente nessas pistas curtas, para que os pilotos andem lado a lado e para que se aproximem. Agora, realmente, a grande diferença veio do acerto que cada piloto com seus engenheiros acabou optando para essa largada em condições totalmente diferentes. Na frequência do scanner da Band, o Márcio Valente informa que o Hélio Castro Neves reclama que o carro dele sai muito de frente nesse momento. E olha, a previsão para a corrida de pitstops é de 3 paradas, se tudo ocorrer normal, em torno da volta 50, da volta 100 e da volta 150. Estamos ao vivo na Play TV, aí você confere a classificação do campeonato. Dario Franchitti na frente, 47 pontos de vantagem sobre o Scott Dixon. Aqui na Play TV você conferindo ao vivo e com exclusividade as emoções da 11ª etapa da Fórmula Indy, o Grande Prêmio de Nashville. Olha aí o Sam Hornish Jr. Sam Hornish Jr. que junto com o Tony Kanaan protagonizaram aí empurra na semana passada, e nessa semana já pediram desculpas, né, Petrin? Já deram os dedinhos, né? Já conversaram bastante, tiveram uma reunião, resolveram um problema, e tem que ser assim, né? E largaram lado a lado, curiosamente, no grid, na segunda fila, nenhum problema, e parece que realmente a rivalidade
fica apenas na disputa limpa dentro da pista, e a gente espera esse tipo de atitude dos dois pilotos, dois grandes campeões. Vini Herman. Agora, Celso, se existe esse clima mais cordial entre o Tony Kanaan e o Sam Hornish, esse clima não existe entre a Danica Patrick e o Sam Hornish, que não se dão desde a época do kart. E nesse momento a Danica Patrick se aproxima do Sam Hornish com o acerto da equipe Andretti. Ela tem um carro melhor cada vez mais perto do Sam. Ela está se livrando, está bem próxima ali do Sam Hornish Jr. Ela vai se livrando rápido do Marco Andretti. Os dois vêm aí, uma balada muito forte, só que 1.3 a diferença da Danica Patrick para o Marco Andretti. Lá na frente, liderança disparada, tranquila, 1,5 segundos de vantagem para Dario Franchitti. Tony Kanaan não resolveu ainda, não foi para cima. Do mesmo jeito que tinha ido aí a 2 voltas o Dan Weldon para cima do Scott Dixon. Experimentou, sentiu, reparou como é que estava a condição de aderência do carro ali nessa aproximação, mas resolveu recuar. Repare que todos os pilotos nesse momento da prova preferem andar na mesma marca, no mesmo caminho, no mesmo traçado. Um oval com 14 graus de inclinação nas curvas e de 6 graus na reta principal, 9 quando eles passam ali na reta oposta. Aí você vê a câmera colocada no carro do Scott Dixon. Dixon, que com essa pintura modificada aí em relação ao carro do seu companheiro de equipe, não tem dado muita sorte, né, Vini? Foram 2 problemas, uma batida, um problema mecânico e hoje a prova adiada. Estamos na 23ª volta e ele ainda está com chance de manter 100%. É verdade, aliás, essa era a gozação que circulava na sala de imprensa em Nashville, dizendo que na primeira tentativa do Scott Dixon com o carro azul, ele bateu no treino e acabou não podendo correr. Na segunda tentativa, o carro teve um problema na caixa de direção e sequer largou. Na terceira tentativa, sequer houve a prova ontem à noite em função da chuva. Estão dizendo, se tiver uma quarta tentativa, corre o risco de acabar com a categoria. Então aquele jargão tudo azul não serve aí para determinar a sorte do Dixon. Principalmente por terem modificado a cor básica da equipe. Aí está, velocidade média de Hélio Castro Neves na comparação com Scott Sharp. Uma briga direta ali por posição. A Danica Patrick reclamando que está com o carro também saindo de frente, apesar dela ter se aproximado mais agora do Sam Hornish Jr. Talvez até em função dessa aproximação ela tenha perdido uma melhor condição do carro, Vini. Sem dúvida nenhuma, Celso. Na realidade, essa pista, em função da inclinação e da própria situação topográfica dela, ela tem pouca influência do vento. É praticamente como correr dentro de um túnel. E à medida que os carros se aproximam do carro da frente, eles têm dificuldade porque eles perdem a sustentação aerodinâmica no aerofólio dianteiro. E aí fica bem difícil de controlar o carro, como o carro do Hélio Castro Neves, que está também saindo de frente e sofre agora a aproximação do Scott Sharp. Sharp vindo para cima do brasileiro Hélio Castro Neves. É a briga que vale a 8ª colocação. Nesse momento, líder da prova, desde a segunda volta na frente, Dario Franchitti. Ele que é da região de Nashville, ele tem uma fazenda, mora com a Ashley Judd, a atriz, esposa dele, mora num rancho próximo da pista. Está em casa, está liderando. Ele que faturou a prova de 2005. Em 2004 a vitória foi de Tony Kanaan. No ano passado a vitória foi de Scott Dixon. Vire. Celso, e apesar da liderança tranquila do Dario Franchitti, a volta mais rápida da prova é do Dan Weldon, o único que passou das 201 milhas, ou seja, quase 322 km por hora de velocidade média. Quando ele tentava passar o Sam Hornish Jr. Passou, está na frente do norte-americano, vai se mantendo por ali, 4º colocado da prova. Estamos com o líder. E é impressionante a temporada que vem fazendo o Dario Franchitti depois da vitória dele nas 500 milhas de Indianápolis, né? Manteve aí uma regularidade até um pouco antes. Começou a temporada com o 7º lugar em Miami, depois nas 9 corridas seguintes, sempre esteve entre os 5 primeiros colocados no final. Ganhou 3 corridas e, misturando velocidade com regularidade, vai garantindo a liderança do campeonato. É o único lugar que ele tem abaixo dos 5 primeiros, foi exatamente na abertura do campeonato em Homestead, quando ele foi o 7º colocado. Uma pontuação nada ruim aí para quem está disputando o título. Ele está muito bom, está sendo consistente nas primeiras colocações e segue liderando a prova de Nashville. Seguindo ali a perspectiva com relação ao reabastecimento e também troca de pneus. Logo os pilotos devem estar procurando os pits. E vai todo mundo com muito cuidado nesse momento da prova, hein, Vini? Porque ninguém quer provocar a bandeira amarela, tá vindo para sentir
o desenvolvimento dos carros, até porque a pista mudou muito de condição do dia dos treinos, na sexta-feira, para a prova que está sendo realizada só agora, não? Na realidade os pilotos ainda vêm experimentando os limites, vêm testando os limites, o que o carro pode fazer em função do acerto que foi feito em cima de um exercício teórico. Na prática eles estão vendo agora o que dá para fazer. Agora essa pista de concreto, além de ter menos aderência que o asfalto, ela acaba também proporcionando o acúmulo daqueles resíduos de borracha fora do trilho, o que torna muito difícil as ultrapassagens. O único piloto, aliás, Celso, que achou que dava para ultrapassar com certa facilidade era o Marco Andretti, que está na 7ª colocação no momento. Ele que largou em 8º, né? E além, Celso, dessa questão da pista menos emborrachada em função da chuva, né? Tem também a questão da temperatura. Nesse momento, 32 graus, a temperatura ambiente, a temperatura da pista também muito alta. E a possibilidade de chuvas continua a mesma, né? 20% durante a corrida. É o que a gente espera, que a chuva não chegue pelo menos até a metade da corrida, quando a gente pode ter definição. Chegando aí, os líderes encontrando já retardatários. Isso vai fazer com que a prova fique ainda mais emocionante. Olha, você, Tony! Na ultrapassagem. Pois é, a Sarah Fischer pelo lado de dentro, ele vinha pelo lado de fora, acabou saindo do traçado e aí está Tony Kanaan encontrando o muro. Logo nesse momento de prova, a gente falava aí da preocupação dos pilotos com relação à bandeira amarela, todo mundo atento, todo mundo cuidando muito do equipamento, e o Tony Kanaan fazendo a ultrapassagem em cima da Sarah Fischer, acaba batendo em Nashville. Nada de mais grave com ele, já deu para perceber ali a movimentação do piloto para sair do carro. Agora, tudo certo Celso, com o Tony. É impressionante que essa reta principal de Nashville, olha aí a repetição. Vamos ver como é que foi, porque ele veio por fora, ele sai do traçado, ó. Aí já fica realmente muito difícil, que ele conseguiu ainda evitar o pior. Repare que ele sai do traçado e aí vai para a parte suja da pista e não teve a menor condição de segurar o carro número 11. Tony Kanaan, portanto, fora da prova. A volta de número 35 das 200 nesse grande prêmio de Nashville. Aí. Pois é, Celso, e é impressionante que essa parte suja da pista, onde se acumula justamente os resíduos de borracha que eu vinha mencionando, não perdoa mesmo. Você vê que simplesmente a traseira do carro vai embora quando ele tenta voltar para a faixa ideal. É quase como se fosse impossível guiar por ali, né? Ele tentou fazer algum controle em cima do carro, não conseguiu. E aí está, fim de prova para o brasileiro Tony Kanaan. O Tony Kanaan, que venceu essa prova em 2004 no campeonato, entrou nessa prova como terceiro colocado na tabela. E agora vamos olhar aí como é que vai ser o desenvolvimento do Dan Weldon, quarto colocado no campeonato, e que pode se aproximar, pode tirar o Tony Kanaan da terceira colocação do campeonato. A diferença entre eles nesse momento é de apenas 6 pontos. O Tony pode sim perder a terceira colocação no campeonato. Pit aberto, todos os pilotos, todos os carros, as equipes vindo para troca de pneus e reabastecimento. Vem todo mundo para trabalhar. Aí os líderes: Dario Franchitti, Scott Dixon e Sam Hornish Jr. acompanhando os trabalhos então das 3 principais equipes da Indy: Andretti Green, Chip Ganassi e Penske. Pela ordem. Você não perde nenhum lance aqui no Play TV. Na Play TV, mostrando para você essa disputa dos pits. E olha que belo trabalho, hein? Chip Ganassi e Andretti Green colocaram seus carros de volta na pista no mesmíssimo tempo, 7.3 no trabalho das equipes. Voltando ali o Dario Franchitti na primeira colocação. Dixon, Dan Weldon vem para a terceira colocação. Hélio Castro Neves também ganhou 3 colocações ali. Veio para a quarta colocação da prova. Um belo pit stop da equipe Penske, pelo menos no lado do Hélio Castro Neves, Vili. Pois é, um belo pit stop do lado do Hélio Castro Neves e a perda de posições do Sam Hornish, que na realidade teve seu pit stop prejudicado na saída. Play TV mostrando para você ao vivo as emoções desta 11ª etapa da Fórmula Indy em 2007, o Grande Prêmio de Nashville. Dario Franchitti entrou nos pits na primeira colocação, saiu também na liderança.
Segunda colocação para o Scott Dixon. Fórmula Indy 2007, a fórmula da emoção. Chevrolet Montana, adrenalina para quem é inteligente. Com relação, olha só, de volta ali o Buddy Rice. Ele atrasou aí a entrada no pit. Ele está de volta. E a preocupação agora, Vili, depois desse acidente com o Tony, com o desenvolvimento que vão ter aí os líderes. O Dario Franchitti talvez não tenha um desfile tão tranquilo. Afinal de contas, o Tony Kanaan estava realmente comboiando apenas o Dario. Agora ele tem o Scott Dixon mais próximo e o Dan Weldon. Dan Weldon, terceiro colocado, potencialmente terceiro colocado no campeonato, também vai querer a liderança, vai querer vir para cima. E mostrou que passando o retardatário, até o último deles, a Sarah Fisher, que era o carro mais lento do pelotão, a dificuldade que houve já saindo da pista. Vamos ver até se a Indy Racing League não decide por mandar os caminhões para fora para limpeza da parte externa da pista com a turbina, porque realmente a pista é crítica. Mais uma vez você vendo aí o momento em que Tony Kanaan perde o controle do carro número 11. Quase conseguiu fazer aí a volta sem tocar o muro. A primeira coisa que tocou, a primeira parte que tocou foi exatamente a suspensão dianteira esquerda. Repare que a própria Sarah Fisher deu uma balançada ali, porque ela tentou sair da linha. Ele vai para a sujeira, roda e bate forte a suspensão dianteira do lado esquerdo do carro. E a primeira impressão que deu, né, na primeira imagem, sem a repetição, é que poderia ser uma edição de montagem, né? Porque você via os carros vindo na direção normal e o Tony Kanaan no sentido contrário. Na contramão, né? E falando sobre a regularidade, né? Eu falava sobre a importância da regularidade para se chegar ao título. O Tony Kanaan vem conseguindo essa regularidade. Na prova do Kansas terminou em 15º, em Indianápolis em 12º, em Iowa em 16º, agora vai terminar em 18º lugar e pode perder 2 posições no grid, fazendo as contas aqui. Se o Dan Weldon chegar pelo menos em 11º lugar, vai ganhar a posição do Tony Kanaan, e o Sam Hornish, que está em 5º lugar, se chegar pelo menos em 3º, ganha também a posição do Tony Kanaan. Tudo pronto para a largada. Estamos aí com os carros já ganhando aceleração, vindo para fazer em velocidade máxima a relargada da prova. Aí está. Volta de número 41. 42 agora eles vêm. Acelerando tudo, Dario Franchitti na primeira colocação. Aí com o Jeff Simmons. O carro balança muito, tem muito trabalho. O piloto do carro número 17. Norte-americano de Hartford. Vem no carro número 17. Perdendo a posição ali para os 4 Chaves. Chaves foi embora. Vitor Meira está logo atrás ali. Está próximo dessa briga. Vitor Meira na 10ª colocação. De frente vendo a passagem do Sam Hornish Jr. e na sequência Dan Weldon. O Sam Hornish veio para cima e deixou o inglês para trás. Na relargada, portanto, reconquista a 3ª colocação. Olha quem aparece em 5º, hein? Danica Patrick. Na sequência nós temos o Hélio Castro Neves. Hélio Castro Neves aqui na indicação do computador, na 3ª colocação da prova. Vamos ver aí a confirmação e nessa briga direta por posições. É isso mesmo, Celso. Ele saiu de lá de trás e pulou. Já na relargada ele tinha conquistado a posição e veio na frente do Dan Weldon. Exatamente, Celso. O Hélio, que havia ganho a posição do Hornish na parada nos pits, na relargada conseguiu ultrapassar o Dan Weldon ainda na primeira volta após a relargada. Só que agora o Dan Weldon parte para cima. Pressionando, vem para cima do brasileiro e foi embora. Os problemas de acerto, problemas de equilíbrio no carro do brasileiro continuam. Ele foi ultrapassado com muita facilidade por Dan Weldon. E vem chegando no brasileiro agora a Danica Patrick. Aí sim a Danica no carro número 7, cada vez mais próxima. Dando uma diminuição ali de uma marcha no carro número 7. Tentando se aproximar cada vez mais ali do Hélio Castro Neves. Elinho no carro número 3. Vem na 4ª colocação da prova. Danica para cima dele. Diferença muito pequena agora. É no visual. Aí está. E na sequência sim. Agora aparecendo o Sam Hornish.
Sam Hornish deve ter pedido alguma modificação maior no carro, por isso o pit mais longo. Aproximadamente 2 segundos mais lento o pit no carro do Sam Hornish em relação ao pit feito pela equipe Andretti Green no carro do Dario Franchitti, também o pit da equipe Chip Ganassi. Danica Patrick cada vez mais próxima do Hélio, mas está ficando também para o Sam. Sam Hornish Jr. vem para a festa. Vem para disputar aí essa 4ª colocação. Repare que o primeiro bloco, o primeiro grupo, 3 pilotos vão conseguindo um certo destaque em relação ao brasileiro. 3 primeiros colocados, Dario Franchitti, Scott Dixon e Dan Wheldon. Agora sim o Wheldon muito próximo do companheiro de equipe, hein? Diferença pequena na média de volta, mas uma diferença que pode fazer com que o inglês ultrapasse o neozelandês. Olha aí, diferença ali de 1 milha. Milha é um bocado. Mesmo sendo mais rápido vai ser difícil. Dan Wheldon vai tomar todo o cuidado do mundo para fazer essa ultrapassagem. A equipe deve estar informando exatamente a trilha, para ele não chegar naquele ponto onde o Tony Kanaan ultrapassava a retardatária Sarah Fisher e acabou tendo de abandonar a prova. Repare que ele tenta aproximação. 2, 3 pontos. Sente, experimenta a condição do carro. Vai abrindo. Respirando um pouco mais e mostrando para o companheiro de equipe que tem condições de passar. Está mais rápido. Está mais rápido, Celso, mas busca a passagem pelo lado interno da curva. Não quer se arriscar e ir lá para o lado sujo da pista, o lado de fora. E depois do Kosuke Matsuura vem aí o AJ Foyt, 4º, o próximo retardatário a ser ultrapassado. Perigo! Deixando as coisas mais difíceis para os pilotos no Grande Prêmio de Nashville. Ao vivo e com exclusividade aqui na Play TV. Câmera colocada no carro do Scott Dixon. Segundo colocado na tabela de pontos. Ele dizia na entrevista antes da prova que só vencendo para se aproximar ali do Dario Franchitti. Só que o Dario concorda com ele, a questão é vencer, ele quer vencer essa prova. Já abriu em relação a Scott Dixon, não consegue a mesma folga de 1,5 segundo em relação ao Tony Kanaan, quando o Tony era o segundo colocado, mas tem aí mais de meio segundo, 6 décimos. A manutenção da primeira colocação para o Dario Franchitti. A diferença do Scott Dixon para o Dan Wheldon. O inglês continua rápido. E olha, Celso, cada vez mais rápido o inglês. O Dan Wheldon acaba de passar da barreira da média dos 323 quilômetros horários. Ou seja, lógico, aproveitou um pouco o vácuo do Scott Dixon, mas também empurra o Scott Dixon para cima do Dario Franchitti. A diferença entre eles agora, do Dario para o Scott Dixon, é de apenas meio segundo. E abrindo um pouco mais, repare a diferença deles, dos 3 primeiros, em relação ao 4º colocado da prova. O Hélio Castro Neves. Ali ficou para a 4ª colocação, andando no limite da preparação, do limite do carro nesse momento. O Hélio Castro Neves também não tem tido resultados consistentes nas últimas provas. Vem aí de uma 18ª e última colocação lá em Watkins Glen. 11º colocado em Richmond. 8º colocado foi a melhor classificação dele em Iowa. Depois 16º no Texas e 16º também em Milwaukee, quando a asa do carro dele quebrou em plena reta. Ele que era o líder naquele momento da prova. Depois daquele momento, a Penske mostra que não tem sido mais a mesma. O Elinho, por isso, perdeu a 4ª, a 5ª colocações no campeonato. Ele está em 6º na tabela de pontos agora. A Penske tem conseguido carros rápidos, né? Em 10 corridas conseguiu 5 pole positions com o Hélio Castro Neves e não consegue manter regularidade durante a corrida, ou problemas mecânicos ou problemas de acidente, que justifica essa posição do Elinho. E nesse fim de semana em Nashville, a Penske já começou com problemas desde a sexta-feira no carro do Hélio Castro Neves. Um problema no câmbio acabou prejudicando o desempenho dele e acabou levando ele a ir para a última posição quando da classificação. Naquele momento, quando ele saiu da fila para classificar, ele pôde apenas voltar para a classificação dando uma volta para marcar tempo. Diferença do Dan Wheldon para o Scott Dixon, menor de 2 décimos de segundo. Está realmente muito próximo. Algumas voltas ele chega, experimenta, parece que avisa o companheiro ali que quer a posição, talvez esperando uma facilidade maior, mas isso não vai acontecer não. Scott Dixon sabe que essa 2ª colocação é importantíssima para ele nas pretensões do campeonato. E também se algum problema acontecer com o Dario.
O Dario que já foi conhecido como um piloto azarado e que esse ano está tendo um campeonato completamente diferente, atípico em relação à história que ele tem, pelo menos na Fórmula Indy. Aí o Dixon. Aliás, nesse campeonato, Celso, algumas coisas têm sido totalmente atípicas, como o desempenho do Dario Franchitti sendo o melhor piloto da Andretti Green, e também na Ganassi o Scott Dixon andando melhor que o Dan Wheldon. Tanto que na Ganassi comenta-se já há um certo mal-estar entre os pilotos, que tem um estilo totalmente diferente. O Scott Dixon, que é extremamente reservado, não gosta de dar entrevistas, e o Dan Wheldon, que tem aquela personalidade de astro e não está nada contente de estar atrás do companheiro de equipe. E ele mostra isso claramente nesse momento. Você viu como ele se aproximou e muito do Scott Dixon. Dan Wheldon se aproxima cada vez mais do Scott Dixon. Dixon segundo colocado, Dan Wheldon terceiro. Esse é o líder, Dario Franchitti. Piloto da Escócia, piloto que lidera o campeonato. Vai bem na liderança do campeonato. Você sinta agora a tentativa do Wheldon. Tentou por fora, ficou com o traçado ainda no lado mais seguro da pista. Não tenta abrir, tenta só mostrar. Repare mais uma vez uma balançada ali na parte traseira do carro. Balançou de uma vez, exatamente quando os carros passam pelos blocos de concreto. Essa pista de Nashville, isso tira a estabilidade de qualquer carro, Vili. É verdade, a vibração é muito grande, além da pouca aderência na pista. E no scanner da Band capta o Dan Wheldon reclamando do Scott Dixon, dizendo que ele tem carro para ir para cima do Dario Franchitti, pedindo para que o Scott Dixon dê passagem. É um pedido meio difícil, né? Vai ser bem difícil o Chip Ganassi permitir que isso aconteça, facilite, porque afinal de contas o segundo colocado na tabela de pontos, a 47 pontos do Dario é o Scott Dixon e não o Dan Wheldon. Dan Wheldon neste momento é o quarto colocado do campeonato com 313 pontos. Está com apetite, está mostrando que tem condições de ir bem. Vai tentar tirar a diferença aí em relação ao Dario Franchitti. 66 voltas já percorridas. Olha aí a velocidade e a diferença do Hélio Castro Neves em relação aos líderes. 2.9. Aí a Danica Patrick na sequência. Danica Patrick foi a terceira colocada no Grande Prêmio do Texas. Excelente resultado dela. Excelente resultado das mulheres da Fórmula Indy. Mais uma vez você tendo a visão a partir do carro número 7. Com a Mulher Maravilha. Ela passando e você ficando agora com Sam Hornish Jr. Hornish e o tempo dele, a diferença em relação ao líder da prova. Carro número 27 de Dario Franchitti. Nesse momento da corrida, os pilotos agora de novo sentindo o desempenho, a evolução do desempenho dos carros em função do consumo de combustível. Os carros vão ficando mais leves e a gente sentiu que em todas as condições, pelo menos até agora, o Dario Franchitti tem total controle sobre a corrida. Você viu também a diferença do líder com relação ao Marco Andretti e agora com relação ao Scott Sharp. 6.9 segundos. É uma diferença grande, né, Vili? Principalmente se a gente contar aí, a gente teve aí aproximadamente 30 voltas, 33 voltas depois do pit stop. É verdade, e levando em consideração que a volta é em torno de 22 segundos, 23 segundos, 6.9 é praticamente um terço de volta. E aí a posição do Vitor Meira, 11.9 segundos em relação ao líder da corrida. Meia pista. O Vitor Meira que definitivamente nesse final de semana não teve um bom acerto em nenhum momento, nem para a classificação e agora na corrida. Ele que foi terceiro colocado na prova do ano passado, o Vitor Meira, ele esperava ter um carro muito melhor acertado para esse final de semana, mas a equipe não trabalhou bem. Aliás, é estranho o que acontece com a equipe Panther e o Vitor Meira. A equipe Panther comprou um carro novo para o Vitor Meira para essa temporada, que é esse carro que ele está usando. O problema é que o carro novo não anda tão bem como o carro velho. O carro velho, em todas as vezes que ele utilizou, mostrou um desempenho melhor que o novo. Porém, o carro velho tem um problema crônico que leva à quebra da suspensão, que já aconteceu 2 vezes esse ano. Olha o Dario Franchitti em cima da Sara. Passando a Sara, se livrou dela. Também o Scott Dixon. Vamos ver agora no meio da curva o Dan Wheldon, hein?
vai espremendo um pouco mais, espera ter um pouquinho mais de paciência para ultrapassar a norte-americana. Se livrou ainda com traçado, se livrou bem. É difícil dizer, Celso, mas a Sarah Fisher foi um cavalheiro nessa ultrapassagem para o Dan Weldon. Em outras ocasiões a gente tinha a Milka Duno sendo uma chicane ambulante, né? Dessa vez é a Sarah Fisher que tem dificuldades no acerto do carro dela e proporciona momentos de grande emoção para os pilotos que ainda estão participando da prova. Sarah Fisher na 17ª colocação, ela está a 2 voltas do Dario Franchitti. Celso, você falava sobre a equipe Panther, que já foi maior do que é hoje, né? Já ganhou títulos, já ganhou muitas vitórias. Hoje, no momento ruim aí com o Vitor Meira, a última vitória da Panther foi com o Thomas Scheckter em 2005. E se o Scott Dixon ou o Dan Weldon, um dos dois, vencer a corrida hoje, manda a Panther para a 4ª força em relação à Fórmula Indy, né? Em primeiro está a Andretti Green com 28 vitórias, em segundo a Penske com 26 e empatados nesse momento a Chip Ganassi e a Panther, 15 vitórias cada um na história da Fórmula Indy. A Panther já teve 2 títulos, exatamente os 2 primeiros títulos do Sam Hornish Jr., uma fase áurea da equipe. Ela inclusive conseguiu faturar o seu 2º título quando da estreia da Penske nesse campeonato. Anos de ouro da Panther, agora procurando ser revividos ali. Olha só que espreme! A câmera busca para você um momento em que 4 carros lado a lado se espremiam para fazer a curva. Momento difícil, Vitor Meira ali na briga, alguém tirou o pé? 5 carros muito próximos, 4 pelo menos lado a lado. Olha só, Vili, como eles conseguiram fazer a curva e não ir pro muro, porque tava sujo por ali, hein? Tava sujo e ficou feio. O Thomas Scheckter deu uma espremida no Vitor Meira que, olha, é daquelas de dar briga depois da corrida, hein? Thomas Scheckter, que foi o último vencedor na equipe Panther, e o Vitor Meira agora com o carro número 4 da Panther. Vamos ver de novo. Olha só para onde foi lá fora. Tocou o muro, tocou o safer barrier, o Vitor, e veio para o meio da pista, quase colhendo ali o Thomas Scheckter. Todo mundo teve muita sorte, porque era no momento em que eles ultrapassavam a Sarah Fisher, que deve ter tomado bandeira, Vili. Direção de prova deve ter avisado ela alguma coisa. Olha, você dá licença que você está assustando muita gente. Olha aí. Parece que tem algum problema na pedaleira. Ou no rádio. Ou no rádio. Se bem que o rádio não justificaria uma parada, né? A menos que a equipe realmente queira parar ela. Aí você tem Dario Franchitti na primeira colocação. Vamos ver de novo o que aconteceu com o Vitor Meira. Ele tentou ali por fora, só que esparramou demais, tocou no safer barrier. Voltou para o meio, para dentro da pista, tentando controlar o carro. E o Thomas Scheckter também teve dificuldades para evitar o Vitor, o Jeff Simmons, que também ultrapassava a Sarah Fisher. Susto para todo mundo, susto em atacado, Vili. Agora uma manobra grosseira do Thomas Scheckter, que vinha na pista de baixo, na pista de dentro, o Vitor na pista intermediária, depois que ele voltou lá daquele toque no muro, e quando o Thomas Scheckter viu o Jeff Simmons na frente dele, ele não teve dúvida, jogou o carro para cima do Vitor Meira. Corre o risco até de ser punido por isso, hein? Foi um movimento perigoso. 82 voltas completadas, são 200 voltas no total. Você tem a imagem a partir do carro de Danica Patrick. Agora 6 carros no mesmo quadro, todos eles embolados, né? Não é tráfego, é trânsito já. E se o prefeito Gilberto Kassab viu essa imagem, vai propor rodízio na Fórmula Indy. Principalmente quando os carros têm esse tipo de problema. Repare que o carro da Sarah Fisher foi chamado, se bem que ali a gente via a manga do trabalho de um dos mecânicos da Andretti Green, mas era o tamanho ali do espelho retrovisor que os pilotos têm à disposição. É basicamente no controle de rádio, é no papo no rádio, que eles sabem o que acontece em volta. Muito menos no espelho, mas muito mais no rádio. O controle aí sendo feito num contato direto com os pilotos. Vamos rever o que aconteceu. Olha a ultrapassagem ali, é do Dario Franchitti, fazendo a ultrapassagem em cima da Sarah Fisher. E foi exatamente no momento em que Dan Weldon assumiu a segunda colocação em cima do Scott Dixon. A gente via ali na aproximação dos líderes em cima da Sarah Fisher, um pequeno vacilo do Scott Dixon, e Dan Weldon veio para a segunda colocação da prova.
É o novo segundo colocado, piloto do carro número 10. Aproveitou-se muito bem, mostra que está ligado e mais do que isso, que tem um carro com bom desempenho, hein, Vili? É verdade, e o Scott Dixon mais uma vez comprova aquilo que se falava na sala de imprensa, a síndrome do carro azul. Mais um belo susto. Volta de número 86. Grande Prêmio de Nashville, 11ª etapa do Campeonato da Fórmula Indy. Na primeira colocação, quem vai é o líder do campeonato, Dario Franchitti. Chegando ali para colocar uma volta bem próximo ali do Vitor Meira. Ele tem o Ed Carpenter agora e o AJ Foyt quarto antes do Vitor Meira. E o AJ Foyt me parece que briga pela posição com o Vitor Meira. Ninguém aí quer ser ultrapassado, porque sabe que em caso de uma bandeira amarela, se perder essa volta, não recupera mais. 12ª colocação do Vitor. Olha o Dan Weldon para cima do Dario Franchitti. É o momento do ataque. Dan Weldon sabe disso, vem por fora. Por fora, Dan Weldon. Vem para ficar na liderança do Grande Prêmio de Nashville. Olha ele assumindo a primeira colocação. Que bela briga, Dixon. Dixon vem por dentro para ficar na primeira colocação. Aproveita-se muito bem o neozelandês. Destaque para o piloto do carro número 9. Scott Dixon veio para cima, passou todo mundo de uma vez. Balança Dan Weldon. Sofre a pressão do Dario Franchitti. Dario Franchitti quer voltar para a ponta. Quer voltar para a primeira colocação. Os dois vacilaram. Dixon veio de uma vez por dentro e fatura a primeira colocação da prova. Volta de número 88. Ele parecia estar mortinho na briga, mas veio para cima para assumir a primeira colocação. Bela manobra, Vili, bela manobra. Olha, vamos ver de novo. Fantástico a manobra do Scott Dixon. Enquanto o Dan Weldon e o Dario Franchitti se preocupavam com o lado externo, com o lado mais complicado da pista, tendo o retardatário Ed Carpenter na frente, o Dixon pegou o vácuo dos dois e mergulhou. A Fórmula Indy vivendo momentos de grande emoção. Acabamos de ter a inversão ali na primeira colocação da prova. Nessa imagem recuperada você vê, você está a bordo do carro número 9 de Scott Dixon. De uma vez ele passou por dentro dois pilotos para assumir a primeira colocação da prova. Largou na pole. Enquanto você vê agora o líder do campeonato, Dario Franchitti, vindo para os pits. Tá assustado, todo mundo se assustou ali com o jeito com que Scott Dixon aproveitou-se muito bem da disputa ali na pista para passar dois concorrentes de uma só vez. Scott Dixon na primeira colocação da prova, eles vêm para o pit. Vem para o pit e é pit em bandeira verde, hein, Vili? Uma disputa que envolve diretamente os mecânicos das equipes. Dário de volta para a pista, Vili. Aí a gente vê o momento em que os carros da equipe Penske saem juntinhos de volta para a pista. Tínhamos na terceira colocação da prova o brasileiro Tony Kanaan. Tony Kanaan vinha na terceira colocação da prova quando teve esse problema aí. Ao ultrapassar a retardatária Sarah Fisher, acabou perdendo a traseira do carro, rodou e bateu na barreira. Repare como ele bate no muro logo com a suspensão dianteira esquerda. E fim de prova para o piloto do carro número 11. Tony Kanaan, portanto, fora da prova em Nashville. Mas segue a briga. Aí você vê Dan Weldon. Ele atrasou em uma volta em relação aos seus concorrentes. A parada no pit para reabastecimento, troca de pneus, problema. Mangueira ficou presa, hein? Ficou presa a mangueira de reabastecimento. Olha o que caiu de etanol ali em cima da carenagem do carro 10. Tudo que ele fez de bom ali na pista pode ter sido desperdiçado por uma precipitação. Tá de volta, perdendo tempo em relação ao seu companheiro de equipe. Olha o novo líder, destacado. Scott Dixon, líder da prova. É muita emoção também na Fórmula Indy, Renata Fã. No Play TV você tendo todas as emoções ao vivo e com exclusividade. Aqui, Fórmula Indy, bandeira amarela, volta de número 96. Bandeira amarela logo depois da sequência de pit stops.
E a gente chegando no meio da corrida, hein? Celso, já é nítido o acúmulo de borracha do lado externo, do lado alto da pista. E olha só, Celso, em relação à estratégia das janelas, né? Tivemos essa segunda janela na volta de número 92. 54 voltas, a próxima deve acontecer na volta de número 146. O que daria, né, uma última parada, porque essa autonomia dos carros cairia exatamente na volta de número 200. Então, de repente, corre-se o risco de novo de um carro aí ter pane seca nas últimas voltas. Pois é, Petrin, só que o problema é que volta 96 e começa a chover. Não dá para dar a corrida ainda como encerrada. Para isso teria que chegar até a volta 101, o que pode até ser que eles tentem fazer sob bandeira amarela. Pois é, a possibilidade de chuva que havia em porcentagem era de 20% e a chuva volta para Nashville. Ontem à noite, a possibilidade de chuva era de 5%. E foi um toró. 3 tempestades fortes, tempestades de verão que impediram a realização da prova na noite de ontem. E agora volta a chover em Nashville. Na liderança da prova, o neozelandês Scott Dixon, ele que largou na pole position. Dario Franchitti, líder do campeonato, está na segunda colocação. Depois, Dan Weldon, Marco Andretti é o quarto colocado. Danica Patrick em quinto. Sam Hornish Jr. é o sexto. Hélio Castro Neves aparece em oitavo lugar. E Vitor Meira, neste momento da prova, é o 12º colocado. Toda a organização da Fórmula Indy ali de olho nos radares, checando a aproximação de mais chuvas e a possibilidade até ou de uma bandeira vermelha, fazendo com que a gente tenha a interrupção da prova ou a sequência da corrida, mesmo em bandeira amarela, até a volta de número 101, quando aí sim pode ser encerrado o evento, concedendo aos pilotos a pontuação total. Scott Dixon, se conseguir a vitória aqui, vai se aproximar bastante do líder do campeonato, Dario Franchitti, de 47, pode baixar aí para 37 pontos a diferença do primeiro para o segundo colocado no campeonato. Aí tá a bandeira amarela sendo mostrada para os pilotos em Nashville, 11ª etapa da Fórmula Indy, marcada pela chuva. Aí você tem a classificação da prova em relação também à colocação que esses pilotos tiveram na largada. Scott Dixon é o primeiro, largou em primeiro. Dario Franchitti largou em segundo, é o segundo colocado da prova. E a informação que dá para ver, pelo menos no fundo, né, Celso, o céu com muitas partes azuis. Essa câmera mostra que há alguns pingos, ou seja, não é a chuva, é uma garoa, ou pelo menos alguns pingos em parte do autódromo, e eu tenho a impressão que essa bandeira amarela logo vai se tornar verde nos próximos minutos. Lembrando que a Fórmula Indy não realiza suas provas nos circuitos ovais debaixo de chuva exatamente por questão de segurança. Os carros que andam acima dos 320 km por hora não teriam a menor condição de disputar uma prova. Lógico, eles fariam aquaplane, iriam flutuar sobre a água e iam direto ali para o muro. Por questões de segurança, portanto, os pilotos têm o ritmo diminuído nesse momento da prova. Primeira colocação de Scott Dixon, segunda colocação Dario Franchitti, líder do campeonato, ele que também venceu em condições de chuva as 500 milhas de Indianápolis deste ano. Dario Franchitti, que depois daquele resultado, depois daquele temporal, depois daquele resultado que a gente esperava, né, pudesse dar a primeira colocação para o brasileiro Tony Kanaan, o resultado acabou não sendo do jeito que a gente queria, mas para os escoceses e especialmente para Dario Franchitti, valeu a vitória milionária nas 500 milhas de Indianápolis. Um pouco do Scott Dixon, ele que venceu a prova de Watkins Glen, 3 vitórias no circuito misto de Watkins Glen, onde a Fórmula Indy realizou a sua décima prova no final de semana passado. Também venceu em Nashville. No ano passado, tocou guitarra aqui em Nashville. Em outro momento da prova, nós também tivemos um susto de outro piloto brasileiro. Olha o Vitor Meira ali. Escorregou, tocou o Safer Barrier e veio para o meio do traçado. Olha só, ele quase encontra ali o Thomas Scheckter. Thomas Scheckter espremido para o lado de baixo. Não foi para o lado de baixo não, veio para cima e acabou empurrando até o carro número 17 do Jeff Simmons. Um momento de grande risco aqui na Fórmula Indy, e lógico, isso também tem a ver com
o resultado ou a colocação da prova do Vitor Meira nesse momento da prova, porque afinal de contas um toque ali no safety barrier, por mínimo que seja, pode ter comprometido e muito a dirigibilidade do carro número 4, o carro de Vitor Meira. Nesse momento, a administração, a organização da prova já vem ali com tudo para fazer a limpeza da pista e a secagem, importantíssima para a gente ter a sequência da corrida. Volta de número 101. Vili, se o diretor de prova quiser, podemos ter a prova encerrada agora. Mas não é a atitude que se imagina que ele vai ter, porque a chuva não está tão forte agora. Até porque, pelo regulamento, ele pode até interromper a prova agora, mas teoricamente o regulamento determina que todos os esforços sejam feitos para relargar a corrida enquanto houver iluminação natural. E a gente tem que lembrar também que esse é um evento ao vivo para a população de Nashville. E o pessoal está querendo, lógico, ver corrida. Não é só uma questão de distribuição de pontos, distribuição de prêmios, mas também é uma questão de atender ao grande público que vai para Nashville. Voltar aí as arquibancadas, são 25 mil lugares nas arquibancadas em Nashville. Uma belíssima região, a região da música country. É sede de grandes gravadoras, gente que acabou de sair aí do Dia Mundial do Rock, né? Nada melhor do que passar por Nashville para ter uma etapa da Fórmula Indy. E aí a câmera colocada no alto do aerofólio, da tomada de ar do carro de Scott Dixon, e você sente ali a passagem dele, ou dos pilotos todos, né? Aí a câmera colocada no carro do Dario Franchitti, quando eles passam ali sobre essas placas de concreto que formam o piso do oval de Nashville, 2.100 metros de extensão, Vili. Celso, e vem a informação na frequência do Race Control que eles estão usando essas voltas de bandeira amarela para limpar a parte alta da pista, para tirar aquele acúmulo de borracha chamada de marbles que se depositou lá, da decomposição dos pneus nessas 100 voltas. Fórmula Indy 2007, a fórmula da emoção. Promoção Futebol dos Seus Sonhos Ipiranga. Abasteça e concorra. Scott Dixon na primeira colocação. A pista ainda sendo limpa. E olha, Vili, vai demorar um pouquinho, porque mesmo que tenha sido uma garoa, e foi uma garoa rápida, essa porcentagem de 20% ali, ainda tem um bocado de coisa para secar, né? Apesar de agora a gente, pelo menos a perspectiva é de que os carros ganhem um pouco mais de velocidade, porque passou mais rápido e a gente tem aí o AJ Foyt 4 vindo para o pit. O mesmo acontece com o Sam Hornish Jr. Olha, tem um bocado de gente vindo parar. Kosuke Matsura, também o Buddy Rice e o Vitor Meira lá atrás. É uma estratégia arriscada. Imagina se agora cai o temporal e termina a prova. São colocações importantes que eles perderam ali, né? Eles param exatamente para completar o tanque e evitar a possibilidade de uma pane seca no final da corrida, né? Já que agora, com essa bandeira amarela, os carros vão fazer a terceira janela por volta da volta de número 150, e aí não teriam nenhum problema para continuar a prova. Não há agora a possibilidade de uma quarta parada para reabastecimento. Então, de olho aí, inclusive, na possibilidade, de acordo com as informações que cada equipe tem, de que a chuva não volte. Então eles estão apostando nisso. Estão apostando nisso, Celso, mas de outro lado, se a gente considerar que desde o reabastecimento, do último reabastecimento, que foi na volta 93, 92, para alguns 94 para outros, eles andaram em ritmo de bandeira amarela e os carros dispõem de uma opção de economia de combustível nesse ritmo de bandeira amarela. Ou seja, o consumo foi bastante baixo, não sei até que ponto, até depende ainda de quantas voltas em bandeira amarela a gente vem a ter nesse momento, justifique esse reabastecimento. Eu acho que não justifica, viu, Vili, Celso? Porque se você fizer uma conta simples, né, eles pararam na volta de número 92, com mais 54, que foi a referência da última janela, daria a volta de número 146. Com mais 54, cravaria na volta de número 200. Como houve essa bandeira amarela aí, que eles economizaram combustível, obviamente não haveria necessidade dessa outra parada como fizeram esses carros para completar o tanque. Tem essa questão da estratégia, o momento que cada equipe escolhe para completar o tanque. E nessa imagem aí a gente vendo o quão difícil é a condução de um carro da Fórmula Indy nesse piso aí de concreto.
balança muito. Os carros da Fórmula Indy não têm assistência hidráulica na direção, hidráulica ou elétrica, portanto, de concreto. Vamos ver de novo como é que o Scott Dixon assumiu a primeira colocação na prova. Uma belíssima manobra quando o piloto do carro número 9 aproveitou-se ali da sequência de retardatários. Repare que Dan Wheldon e Dario Franchitti tinham à sua frente. O Wheldon passou o Dario e Scott passou os dois. Olha, Celso, se tiver o prêmio para ultrapassagem mais bonita da temporada, até agora ela é do Scott Dixon com essa ultrapassagem. Tá na mão dele, com certeza. Aproveitou-se muito bem e foi corajoso por conta das condições de aderência nessa pista de Nashville, né? E a impressão que deu, Celso, é que o Dan Wheldon, o Dario Franchitti, aliás, ficou tão preocupado com o Dan Wheldon, né, que esqueceu do outro lado. Exatamente. E eu estava vendo aqui no computador, acho que esqueceram o Buddy Rice do pit, né? 15 voltas de atraso, não dá aqui a informação de que ele abandonou a corrida. O Buddy Rice, que ganhou as 500 milhas de Indianápolis em 2004, depois daquela vitória, nunca mais aconteceu nada, nem com ele, nem com a equipe Ray Howlett. Ele que está na Dreyer and Rainbow nessa temporada, ajudou muito a equipe. A equipe subiu de produção, mas lógico, o Buddy Rice caiu muito na sua colocação. E aí você tem a classificação do campeonato, ó. Aí por diferença de pontos, nesse momento a 40 pontos ficaria Scott Dixon de Dario Franchitti, ou seja, teria um progresso aí de pelo menos 7 pontos. E aí a nossa classificação do campeonato, com a numeração neste momento 394 a 347, é a disputa de Dario Franchitti e Scott Dixon. Tony Kanaan ainda aparece em terceiro com 319 pontos e na sequência 313 pontos do Dan Wheldon. Tudo pronto para a largada, vamos ter aí o reinício de prova. Volta de número 108. Bandeira amarela ameaçando desaparecer. Vamos ter bandeira verde. Na próxima passagem os carros já vão acelerar tudo. E a pressão é grande. Dario Franchitti para cima do Scott Dixon. É a briga dos pilotos que estão neste momento disputando a liderança do campeonato. Aí está, bandeira verde, a partir daí a aceleração total, velocidade máxima, lá vem eles. Passam para abrir a volta de número 109. Tentativa de ultrapassagem ali, repare. Dan Wheldon tentando abrir para passar. Dificuldade porque tem retardatário no meio do caminho. Ele vai ter muito trabalho ali no comando do carro número 10. Vai para cima de Marco Andretti. Briga direta. Marco Andretti e Dan Wheldon. Danica Patrick ali por dentro. Os carros balançam muito nessa relargada. Uma diferença grande ali em relação à umidade relativa do ar. Pode ter mudado a condição aerodinâmica dos carros. Olha só como trabalha a Danica Patrick. Você conferindo tudo ao vivo aqui na Play TV. As emoções da 11ª etapa da Fórmula Indy. Grande prêmio de Nashville. Olha só o Hélio Castro Neves tentando fazer ultrapassagem em cima do Sharp. Difícil a manobra, ele abriu demais. Por fora é complicado, tá certo que limparam a pista agora, mas mesmo assim, você vê que ele perdeu até tempo, em relação ao Scott Sharp, que saiu melhor nessa tentativa frustrada do Hélio Castro Neves. Ele tentando aproximação, tentando ganhar posições ali na pista. Aí brigando diretamente. Aí você vê o Vitor Meira na 12ª colocação da prova. Sam Hornish logo à frente dele em 11º. E em 10º, o Thomas Scheckter. Essa é uma combinação explosiva. Sam Hornish e Thomas Scheckter, a combinação explosiva da Fórmula Indy. Daqui a pouco os dois vão estar lado a lado. Reparem na relargada o momento em que aconteceu a tentativa de ultrapassagem. Sam Hornish para cima de AJ Foyt 4 e olha o Vitor. Uau! Veio para cima também para concorrer com o Scott Dixon. Então a melhor ultrapassagem da temporada. Essa daí para concorrer também está num bom nível, essa ultrapassagem do Vitor Meira. Ele que vem na 12ª colocação da prova, tentando acompanhar o ritmo do Sam Hornish Jr. Hornish que está próximo do Thomas Scheckter. Scheckter é da África do Sul. Sam Hornish é norte-americano. Diferença muito grande também das equipes. Equipe Vision, montada em 2005. E a Penske, que tem toda a tradição desde os anos 60, formando pilotos, conquistando títulos em todas as categorias. Aí o Hélio Castro Neves. E olha, Celso, lembrando que o Vitor Meira havia dado um toque no muro
o carro dele, no mínimo, deve ter desalinhado um pouco a regulagem do carro. Ele tem que estar acreditando muito que não vai quebrar nada. Ou tá com aquele preparo físico, a gente sabe do preparo físico do Vitor Meira, ele acreditando, sempre acreditando muito, vai controlando e segurando ali toda a dificuldade dessa pista de Nashville. Um carro depois que tocou o muro. Aí Dário Franchitti, você está a bordo do carro número 27, vamos ouvir um pouco o motor desse carro. Parece que o Dário tirou um pouco da vantagem que o Dixon tinha em relação a ele. Vão se aproximando ali os retardatários e o Dário Franchitti vem com muita confiança, tirando a vantagem que o Scott Dixon tinha em relação a ele. Vem ainda nessa briga Marco Andretti. Marco Andretti é o terceiro colocado da prova. Terceira posição para Marco Andretti. Dan Wheldon vem em quarto lugar. Em quinto aparece Danica Patrick. Olha o Wheldon para cima do Marco Andretti. Liga que vale a terceira colocação da prova. Eles têm um retardatário à frente. É o Ed Carpenter. Carro número 20 ali no meio. Esse carro verde e branco. Na sequência, terceiro e quarto colocados da prova. Marco Andretti no carro azul, vermelho e branco. Carro número 26. Atrás no carro 10. Carro vermelho e branco, Dan Wheldon. Tentativa de aproximação. Vem para ele de novo. Vem contornando um pouquinho mais aberto em relação ao carro que vai à frente. Carro que vai à frente vai defendendo o lado interno da pista. Aí Hornish. Hornish, 11ª colocação. Tem muito que remar, tem muito que acelerar para subir na classificação da prova. Vem agora em 10º, já ultrapassou o Tomaszek. Se livrou do Tomaszek, vai chegando no Darren Manning. Darren Manning que chegou aqui sem estar contente com o acerto do carro, mas vai bem. Vem na 9ª colocação nesse momento da prova. Piloto da equipe AJ Foyt. Aí a diferença de velocidade. Darren Manning para Sam Hornish. Ligeiramente mais lento. Olha o Wheldon para cima do Marco Andretti. Marco Andretti esparramou para o lado de cima da pista. Abriu a porta, deixou embora o inglês. Mas fechou a porta para Danica. Danica está em cima do Marco Andretti. Vem ali por dentro. Scott Sharp quase tentou a manobra para cima dela. A Danica não pensou duas vezes. Fechou a porta. Falou, não vou para frente, mas você não me passa. Fechou o caminho para cima dele, Billy. Não deixou passar mesmo. Não deixou passar mesmo. E quem vê essa briga de camarote é Hélio Castro Neves. Hélio Castro Neves vem atrás observando esse pelotão. E parece que começa a chegar de novo aquele momento em que os pilotos se mostram insatisfeitos com a posição e começam a partir para cima. E a gente sabe, né, do envolvimento aí, da disputa entre a Danica Patrick e o Marco Andretti, companheiros de equipe, mas também rivais por uma melhor posição no campeonato. A Danica é a 8ª colocada no campeonato de pontos, enquanto que o Marco Andretti aparece apenas na 12ª colocação. Fez algumas bobagens ao longo da temporada, vem tentando buscar algum bom resultado. E apesar dos dois serem companheiros de equipe, há essa disputa aí para ver quem é o terceiro melhor piloto da equipe, né? E o Marco Andretti está na 4ª colocação da prova, mas está consciente de que precisa chegar ao final das corridas para ter boa pontuação. Ele perdeu muitos pontos, como o Patrick já informou, com as bobeiras, né? Tanto nos acidentes em que ele se envolveu, problemas mecânicos também. Marco Andretti precisa chegar ao final das provas, mas a Danica está abusando. Está sentindo que o Marco Andretti pode ser um pouco mais conservador. Ela vai para cima para tentar ganhar a posição. Valendo a 4ª colocação da prova, a briga Marco Andretti e Danica Patrick. Essa câmera está colocada no carro do Scott Dixon. Dixon que é o líder da corrida. 6 décimos de segundo, quase 7 décimos de segundo. A vantagem de Dixon para Dário Franchitti. Aí a chegada do Marco. Marco Andretti vem para cima do Dan Wheldon. Vem se aproximando agora, aproveitando-se de retardatário, Billy. Exatamente, olha como o retardatário tem um papel importante na briga pelas posições. Toda vez que chega no retardatário, o piloto tem dificuldade e olha agora o Marco. Olha o Marco, teve de abrir o traçado dele, foi pro lado de cima da pista. Ele ia para cima para passar
no pior lugar possível. Por isso preferiu ali mudar o traçado, mudar a condição, para continuar na pista, para ter aderência. Está sendo conservador, está sendo inteligente o Marco. Com isso chega para cima dele a Danica Patrick. E olha quem vem para a festa. Scott Schaap no carro verde e preto ali. Vem se aproximando da Danica Patrick. A briga pelo terceiro lugar da prova vai ficando cada vez mais interessante. Aí Dixon, Dario Franchitti, Dan Wheldon, Marco Andretti, Danica Patrick. Terceira colocação da prova valendo todo mundo perto, todo mundo próximo. Você vê na alça de mira ali da Danica, o Marco Andretti. Dan Wheldon não consegue ultrapassar o Ed Carpenter. Ed Carpenter vem pro lado interno, mas deixa esparramar demais o carro ali pro meio do traçado durante as curvas. Tem que tomar uma bandeira azul logo o Ed Carpenter a abrir caminho pro Wheldon. Afinal de contas ele está fora dessa disputa, Vili. Exatamente, o Ed Carpenter é retardatário, deve já estar sendo advertido pelos fiscais de pista, tem dado muito trabalho para o Dan Wheldon. E com isso, chega o Marco Andretti, chega a Danica Patrick, chega o Scott Schaap. Fórmula Indy 2007, a fórmula da emoção. Promoção Vanish Casa e Roupa Lavada. Participe! Dario Franchitti é o segundo colocado da prova. Ele não deixa a diferença aumentar de 7 décimos de segundo, mas mesmo assim o Dixon agora vem um pouquinho mais rápido, está próximo de 8 décimos de segundo. Mais uma bandeira azul. Mostrada a bandeira azul ali para o Ed Carpenter. Dan Wheldon foi embora, é a vez do Marco Andretti. Bandeira azul mostrada, mas o Ed Carpenter também não pode abrir muito, porque fora do traçado você já viu a consequência. Tony Kanaan bateu na volta de número 33 por ter percorrido uma curva fora do traçado. Pista suja, Tony Kanaan no muro. E o Ed Carpenter sabe disso, não vai abrir a porta a não ser no último momento. Marco Andretti, portanto, segue ali preso atrás do Ed Carpenter. E o Ed Carpenter que tem um ritmo bom de corrida, né? Ele não é das coisas mais fáceis de ultrapassar, não só por conta da largura da parte da pista que tem aderência, mas em função da própria velocidade do piloto da Vision. Exatamente, Celso, a posição do Ed Carpenter é circunstancial, ele é retardatário, mas ele tem um ritmo muito próximo ao dos líderes, ou seja, a ultrapassagem fica muito difícil. E é o que você falou, ele não vai sair para o lado sujo da pista para deixar passar. Os dois primeiros muito juntos, né? 7 décimos de segundo entre o Scott Dixon e o Dario Franchitti. Em compensação, Dan Wheldon, Marco Andretti e a Danica Patrick que vem a seguir. Tem uma boa distância, quase 5 segundos em relação aos dois primeiros. Hornish fez a ultrapassagem em cima do Jeff Simmons. Conseguiu aí fazer a ultrapassagem, mais uma manobra daquelas no estilo de Sam Hornish. Se jogou para cima do Jeff Simmons e ganhou a 8ª colocação. Vem subindo de posições, vem melhorando na classificação da prova. Norte-americano Sam Hornish Jr., que fez uma parada a mais no pit stop em relação aos seus concorrentes, por isso está vindo ainda na 8ª colocação. Mas vem próximos agora, ó. Passou Dan Wheldon, a bandeira azul segue sendo mostrada ali insistentemente para Ed Carpenter, mas ele não vai tirar o pé. Vai esperar que cheguem nele para ele permitir a ultrapassagem, Vini. Pois é, o Ed Carpenter nesse momento, inclusive, abriu uma certa vantagem sobre o Marco Andretti. Você vê que o ritmo dele é tão competitivo que às vezes ele consegue até se distanciar do Marco. A distância de Scott Dixon para Dario Franchitti diminuiu. 6 décimos de segundo agora. Dixon liderou 47 das 137 voltas. A parte das voltas foi liderada ali por Dario Franchitti. Dario Franchitti, portanto, já tem uma vantagem de 3 pontos em relação ao Dixon. Mas tem que ficar esperto, tem que ir para cima ali, tentar defender pelo menos essa pontuação. Lembrando que a diferença de pontos nesse momento entre eles na classificação da prova seria um acúmulo de 7 pontos a mais para o Dixon em relação ao Dario Franchitti. Então de 47 passaria a 40 pontos a vantagem na tabela de Dario Franchitti para Scott Dixon. Ou seja, Celso, o Scott Dixon tem que torcer para o Dan Wheldon, para que o Dan Wheldon passe o Dario Franchitti e para que o Dario Franchitti pontue menos na corrida. Agora sim virou trabalho de equipe. Dan Wheldon, que se livrou do Ed Carpenter, já consegue uma boa vantagem em relação ao 4º colocado da prova, o Marco Andretti. Ele já vem aí a 1,5 segundos do piloto que a poucas voltas o perseguia de muito próximo. A
praticamente em cima ali, embutido na caixa de câmbio do carro número 10. Marco Andretti ficou atrás do Ed Carpenter. Ele tem uma volta a menos em relação ao líder. Esse aí, piloto do carro número 9, Scott Dixon. Aí Dario Franchitti. Jeff Simmons se livrando do retardatário, que era exatamente o Bunny Rice. Eles que foram companheiros de equipe no ano passado na Ray Hall Letterman. Aí o Sam Hornish já passou o Hélio Castro Neves, hein? O Sam Hornish tem um carro muito bom depois das modificações que ele fez lá no primeiro pit stop. Perdeu posições lá, mas tem o carro melhorando de rendimento ao longo da prova. Volta de número 142. São 200 voltas no total. A chuva veio, diminuiu o ritmo da prova, mas eles seguem acelerando. Com tudo pra gente ver ainda, final dessas 200 voltas no Grande Prêmio de Nashville. E o Dixon, que teve tanto azar até aqui com esse carro azul, vai liderando a prova. Vamos bater na madeira, né, em nome do neozelandês. Porque... pelo bem do campeonato. tem que ficar aí na frente. Exatamente, Celso. E olha, dentro das próximas 7 a 10 voltas, devemos ter um novo pit stop em bandeira verde, se possível. Dixon se livrou rapidamente da Sarah Fisher. Você viu o carro número 9 passando o carro número 5. A Sarah Fisher com problemas evidentes ali de aderência no carro dela. Já tomou 4 voltas do líder. O Dixon realmente muito diferente dos outros. 5 primeiros colocados na sua tela. Marco Andretti e Danica Patrick atrás de Dan Wheldon. Isso na classificação da prova. Na pista, eles estão atrás mesmo, é do Ed Carpenter. E o Scott Dixon acabou de fazer a volta mais rápida. 201 milhas, 444. Volta de número 142. No vídeo, a briga de Marco Andretti e Danica Patrick. E eles ainda atrás do Ed Carpenter. Olha a velocidade. 5 milhas mais rápida a Danica Patrick. Eram quilômetros por hora que você viu na velocidade. Uma diferença importante nesse momento da corrida. Vai se aproximando da Danica. O tempo dela na última passagem permite que ela faça isso aí. Repare, uma curva, 2 curvas, ela já está embutida na traseira do carro do Marco Andretti. Ameaçou por fora, veio por dentro. É difícil, esparrama, vem pelo meio do traçado do Marco Andretti. E a Danica tem que levantar o pé. E é nítida a perda de desempenho do Marco Andretti. O Ed Carpenter, que é retardatário, começa a abrir vantagem em relação ao Marco Andretti, que é o 4º colocado na prova. Você viu que para ultrapassar tem que ser realmente na boa, no traçado ideal, com uma permissão até de quem vai à frente, porque senão, você viu, Danica Patrick não conseguiu passar e perdeu muito contato em relação ao Marco naquele momento. E a última janela foi na volta de número 92, né? Ou seja, se não houvesse a última bandeira amarela, o limite seria a volta de número 146. Então nós estamos agora por conta do combustível economizado em função da última bandeira amarela. A partir de agora, as paradas vão começar a acontecer e vai ser a última até o final da corrida. Classificação da prova no seu vídeo, Vili. E como o Petrin havia comentado antes, com 52 voltas, 53 voltas possíveis em bandeira amarela, nós que já atingimos a volta 150 agora na corrida, realmente aquela parada no pit foi totalmente desnecessária. Darren Manning vem para os pits, ele acabou de ser ultrapassado pelo Scott Dixon. Vamos ver o momento que aparecia ali, aparecia o Dario Franchitti. Somente o Darren Manning. Darren Manning nesse momento, e aí sim, o Dario entrou lá do outro lado. A gente reparava no momento em que passava rápido, o Dario vinha já para o pit, antecipando sua parada em relação ao líder Scott Dixon. Olha o Dario, parada rápida, tentativa de recolocar o escocês bem rápido para a pista. 7.8, não foi excelente, mas ele está na primeira colocação ali na saída dos pits. Retorna para a pista Dario Franchitti, a qualquer momento parando também Scott Dixon. Mais uma volta ali em aceleração máxima, o carro número 9. Scott Dixon do time Chip Ganassi. Piloto que vem na segunda colocação do campeonato. Ele que tem 347 pontos. Um dos pilotos
campeões da Fórmula Indy, ele que venceu o título em 2003. Olha o Hélio, com problemas ali na frenagem para entrar no pit. Entra também Scott Dixon. Olha o Dixon ali para parada, reabastecimento e troca de pneus. Piloto que participa da sua 54ª prova da Indy. Aí o trabalho das equipes, no carro do Hélio. Elinho de volta sem qualquer ajuste, 7.6. Também o carro do Scott Dixon. A diferença de tempos também em função da menor quantidade de combustível para entrar no tanque dos carros. Menos tempo porque esse combustível entra na pressão da gravidade. Já está de volta na pista o carro número 9 do Scott Dixon. Olha o Marco Andretti. Sequência de pit stops para reabastecimento ou troca de pneus. Todo mundo vindo para o pit. O líder já está de volta, Dan Weldon está aí. Marco Andretti parou. Também Scott Sharp, aí Dan Weldon. Acompanhando o trabalho no carro número 10. Equipe Chip Ganassi. Campeão de 2005, opa! Mais um erro ali no carro número 10. Já havia acontecido um erro no carro número 10 e mais uma vez. Não tiveram tempo de trocar um dos pneus ali, o carro teve de ser reerguido. Olha o líder, Vitor Meira. O Brasil vem para a primeira colocação nessa prova de Nashville com muito tráfego à frente. Olha o Vitor se livrando ali do Marco Andretti. Se livrou também do Thomas Scheckter, é o primeiro colocado da prova. Piloto do carro número 4, o brasileiro Vitor Meira. E o curioso, Vili, o Celso, é que o Al Unser Jr. parou de novo, né? Tá gostando de parar no pit para encher o tanque. Mais uma parada para ele, aí. Vitor Meira vem agora para o pit. 43 voltas para o final, Vitor Meira. Faz 2 voltas na liderança e vem agora para o pit. Aí, Scott Dixon. Volta para a primeira colocação na prova. Vitor Meira estava na liderança até o momento que veio para o pit. Scott Dixon vem para a liderança com Dario Franchitti em segundo. Danica Patrick subiu para a terceira colocação. Vamos esperar aí a confirmação da ordem dos pilotos. Aí o Vitor. Danica Patrick vai aparecer na terceira colocação da prova. 9.2 segundos. Muito tempo no pit stop foi gasto ali pela equipe Panther. 9.2, você conferiu aí no tempo a comparação com as outras equipes. 7.6 da Penske, 7.8 do Andretti Green, no caso do Dario Franchitti. Depois da pane seca em Watkins Glen, né, no Vitor Meira, acho que eles dessa vez resolveram encher o tanque para não correr mais esse risco. Encheram o tanque e conferiram na sequência, porque gastaram 2 segundos a mais aí em relação às outras equipes. Está de volta para a pista Vitor Meira. Aí o líder, Scott Dixon. Liderou 64 das 159 voltas disputadas até agora. Vem para mais uma. Dario Franchitti vem para fazer a ultrapassagem em cima do Vitor Meira. Diferença muito grande de acerto de carro. Na reaceleração, o carro do brasileiro. Vem pelo lado de dentro, respeitando a prioridade ali do Dario de fazer a ultrapassagem. Prioridade do Dario Franchitti em relação ao traçado ideal da pista. Mesmo assim, mantém-se à frente do escocês. Não é fácil passar em Nashville. A câmera colocada no carro da Danica Patrick. A cutuca ali. Vai espertar uma marcha mais curta e agora alonga de novo. Sexta marcha, de quinta para sexta. Fazendo uma diferença de apenas aí 200 giros no motor. Motor que vai a 10.400 giros aproximadamente. 10.300 giros é o limite imposto pelo regulamento da categoria. E a Danica Patrick tem um carro muito bem acertado. Ela já se livrou do Marco Andretti e parece que um carro que pode dar até um pouco de trabalho para o Dario Franchitti se pintar uma bandeira amarela. E o Dan Weldon, Celso, o Dan Weldon, em função daquele erro da Chip Ganassi no pit, né, perdeu algumas posições, voltou em 8º lugar no grid, está tentando se recuperar, já passou o Elinho, agora é o 7º. Danica Patrick vem na terceira colocação. Scott Sharp faz uma boa prova, aparece em 4º lugar. Depois Marco Andretti, Sam Horner Jr. é o 6º, Dan Weldon na 7ª colocação, como disse o Patrick. Hélio Castro Neves em 8º, depois Darren Manning. Thomas Scheckter é o 10º colocado da prova. Vitor Meira aparece em 11º. Aí você vê a diferença dos pilotos da equipe Chip Ganassi.
Dixon em primeiro, Dan Weldon, depois de 2 erros no pit stop da sua equipe, está na 7ª colocação. Tem um bom carro o Weldon, pode fazer várias ultrapassagens aí nessa parte final da corrida. Depois do último pit stop, ninguém mais para, né? Tá todo mundo tranquilo de combustível até o final da corrida. Portanto, é hora do Dario Franchitti partir para cima do Scott Dixon. O problema agora são os retardatários. Lembrando que a pista voltou a se emborrachar, voltamos a ter os resíduos fora da faixa ideal do traçado, o que vai tornar essas ultrapassagens muito difíceis para o Scott Dixon, se o pessoal não ceder o lado de dentro para ele. Aí os resultados de Scott Dixon nas últimas 3 corridas: vitória em Iowa, 2ª colocação em Richmond e vitória de novo em Watkins Glen. Por isso ele aparece na 2ª colocação do campeonato, tirando muita vantagem ali do Dario Franchitti em relação a ele. Vem pra cima, vem pra disputar o título. Dario Franchitti não tem título. Scott Dixon foi o campeão em 2003. Um dos anos mais competitivos da história da Fórmula Indy, quando tivemos até a última prova ali, Gil de Ferran, Hélio Castro Neves, Tony Kanaan disputando o título. Além deles, dos 3 brasileiros, também tivemos o próprio Sam Hornish Jr. e o Dixon. Dixon que acabou ficando com o título daquela temporada. Aí Dario Franchitti. Com ele a gente sente ali o equilíbrio do carro e o tanto de trabalho que tem o piloto para segurar. Carro que vibra muito na passagem pelas placas de concreto. 31 voltas para o final. Dario Franchitti é o 2º colocado na prova, Vili. E à frente do Dario Franchitti vem justamente o Vitor Meira, 11º colocado na prova, retardatário para o Dario Franchitti. Hélio Castro Neves, que não teve bons resultados nas últimas provas, não tem um bom carro nesse final de semana. Mais uma vez ele vem lutando para ficar uma boa faixa de pontuação, mas ele é o 9º colocado, aliás é o 8º colocado da prova agora. Exatamente uma colocação parecida com a que ele teve aí. A última boa colocação dele foi no 8º lugar lá atrás, né? Essa daí foi a 8ª colocação que ele teve no Grande Prêmio de Iowa. Bandeira azul sendo mostrada ali para o retardatário. O último bom resultado mesmo do Hélio foi em Indianápolis, quando ele foi o 3º colocado da prova depois de largar na pole position. Olha a briga ali do Dixon. Dixon fazendo ultrapassagem em cima do Thomas Scheckter. Passou 2 retardatários de uma vez. Um deles quem? Sarah Fisher. Tem agora o Buddy Rice. Buddy Rice vai ser ultrapassado por fora. Facilita o trabalho. Olha só o Vitor. O Vitor tendo de brigar por posições no momento em que chega para cima dele o Dario Franchitti. Dario Franchitti perde a posição ali para os retardatários. A briga é intensa. Foi para o lado sujo da pista. Teve de levantar o pé. Vai tentar passar o Kosuke Matsura. Vem por dentro. Já se livrou do piloto japonês. Dario Franchitti tomou um belo susto agora. Ele chegou em pilotos que estão disputando posição e teve seu trabalho dificultado. Danica Patrick vem no caminho. Vem seguindo ali o trabalho e ela tem uma sequência de retardatários. A prova fica difícil para ela também, Vili. Fica muito difícil para todos. Para o Dario Franchitti agora sobrou na frente dele a briga pelo 10º lugar entre o Vitor Meira e o Thomas Scheckter. Uma briga complicada e indo embora aí a chance do Dario Franchitti de se aproximar do Dixon. Olha aí o trabalho da Danica Patrick de passar vários retardatários de uma vez. Ela não vem sozinha. Marco Andretti também vem com muita gente para passar. Buddy Rice desistiu, vem passar por dentro do pit. Vem facilitar o trabalho dos líderes, daqueles que disputam as primeiras colocações da prova de Nashville. Marco Andretti vem com vários retardatários ali pela frente. Danica já se livrou. Olha só quem vem junto. Scott Sharp. Scott Sharp veio e ultrapassa o Marco Andretti. Scott Sharp passa para a 4ª colocação. Uma bela briga, hein? Marco Andretti vinha ali na disputa direta com o Sharp. Acabou ficando atrás. Sam Hornish Jr. vem junto. E outra briga que pega fogo é justamente o Sam Hornish e o Dan Weldon. Dan Weldon próximo do Sam Hornish. Tentou dar o bote quando pegaram os retardatários, mas o Hornish se saiu melhor. Na sequência aparece Hélio Castro Neves, 8º colocado da prova. Vários retardatários, muita dificuldade no final de prova.
a partir da terceira colocação. Para ele, pista livre. Para ele, Scott Dixon, primeira colocação. Liderou 82 voltas até agora. E já abriu 6 segundos em relação ao Dario Franchitti, né, que continua preso no tráfego. Uma liderança incontestável de Dixon. Esperando a câmera para você sentir, para você perceber no visual a diferença do primeiro para o segundo colocado. Olha o Dario. É que o Dario também, né, Celso, está tranquilo com essa segunda posição. Ele terminando assim continua ainda com 37 pontos de vantagem em relação ao Scott Dixon. E o Dixon sabe que só a vitória interessa. Do mesmo jeito que Danica Patrick, ela vem na terceira colocação. Pode repetir o terceiro lugar que conquistou lá no Texas. Uma excelente classificação para a Mulher Maravilha. Bandeira azul agitada, a presença de retardatários e livrando o caminho aí do líder. Vem o Dixon. Mais uma vez na câmera, colocada acima da entrada de ar do carro número 9. Olha para a rapidez com que ele se aproxima e se livra de Jeff Simmons. Bandeira azul ajudou nessa hora. Lembrei da maldição do carro azul, citada pelo Vili. Será que vai para o espaço hoje, hein, Vili? E olha como balança o carro logo à frente dele. Vamos ver se passa bem. Passou otimamente bem. Já se livrou do Darren Manning. Balançava muito o Darren Manning ali na frente. Mais uma vez, se aproxima rápido. Mais um retardatário. Ela, Sarah Fisher. Sarah Fisher já conseguiu emborrachar a parte de fora da pista, né? Porque ela passou tanto por ali para se livrar dos líderes. Sarah Fisher que está na 16ª colocação da prova, a 6 voltas do primeiro colocado. Atrás dela apenas o Buddy Rice, que parou 16 voltas nos pits, e Tony Kanaan, que está fora da corrida. Agora, com relação à maldição do carro azul, só mesmo depois da bandeira quadriculada. Vamos nos encaminhando para os momentos finais da prova. 181 voltas, 182 agora completadas. 18 voltas para o final. Dixon vem na frente, tranquilo na liderança. Primeira colocação de Scott Dixon. Hélio Castro Neves ganha a 7ª colocação do Dan Wheldon. Hélio Castro Neves sobe mais uma colocação na prova. Importante essa colocação do Helinho. Se aproximar também do Sam Hollis. Olha só a Danica Patrick. Com ela a vida é um pouco mais difícil na hora de se livrar dos retardatários. O pessoal não abre a porta para ela tão facilmente não. Ed Carpenter vem na frente dela. Ed Carpenter, que nesse momento da corrida é o 14º colocado. Danica vem em terceiro lugar. Depois de Danica aparece o 4º colocado, Scott Sharp. Excelente prova do piloto do carro número 8. Aí a gente revendo o momento da ultrapassagem do Sharp em cima do Marco Andretti. O Marco tentou ir por fora. Olha aí. E aí, ó, momento em que ele ultrapassou por dentro para ganhar a posição. E você viu como o carro do Sharp também balançou muito ao final da ultrapassagem. Não foi fácil, não. E é interessante a fase do Scott Sharp mostrando que a equipe Rahal Letterman voltou ao momento competitivo. Ela que teve bastante problemas no ano passado, no começo dessa temporada, agora parece que achou o rumo com os engenheiros e tem dado um bom carro, tanto para o Scott Sharp como para o Jeff Simmons. Diferença que faz um piloto. Quando o Victor Meire estava na Rahal Letterman, a Rahal Letterman era uma equipe que tinha condições de disputar ali com o Andretti Green, mesmo com a Penske e Chip Ganassi. Hoje a Rahal Letterman faz figuração e espera aí momentos, né, lampejos de seus pilotos e mesmo de seus engenheiros para conseguir carros bons, como estão conseguindo na prova de hoje. É verdade, nos últimos anos ela entrou num período de decadência depois da saída do Vitor Meira, ficando com a Danica Patrick e o Buddy Rice, que se perderam totalmente no acerto, acabaram saindo da equipe. Agora com o Scott Sharp, que é um bom acertador, volta a andar um pouco melhor. Dixon é o primeiro colocado, faltando 13 voltas para o final da prova. 13 voltas para o final do Grande Prêmio de Nashville. Olha só, alguém acertou o muro, Matsura. Matsura deu no muro ali com a roda dianteira direita, bandeira amarela. E o Kosuke Matsura é especialista em bandeiras amarelas no final de corrida, né? Sempre ele. E o carro é azul, hein? Olha toda aquela vantagem do Scott Dixon, que era para ter um final de corrida tranquilo. 7,9, né? segundos de vantagem. Olha só o Simmons. Na realidade o Simmons que parece que tocou o Matsura. Ele vinha pro pit.
tocou a parte interna, perdeu o equilíbrio do carro e o Matsuura, para não estampar numa panca fortíssima o carro número 17, acabou desviando e sobrou um muro para ele. A consequência menor de uma batida que poderia ter sido das mais terríveis na Fórmula Indy, hein, Vili? É verdade, naquele momento da pista os carros estão a 380 km por hora. Olha só o replay. Ele já estava ali no pit lane, não conseguiu segurar e atravessou a grama. Nossa. E foi para a pista. Uau! Matsuura foi muito habilidoso, viu? A gente falando mal dele aqui, né, Petri? Mas ele teve muita habilidade para evitar um mal maior, porque realmente a panca teria sido horrível. O Jeff Simmons cortou a grama com o chassi, né? É. E eu tava até lembrando aqui, procurando qual foi a maior margem de vitória nessa pista, né? Foi do Bud Lazier sobre o Billy Bolt em 2001, 10 segundos, ponto 6. O Scott Dixon já tinha quase 8 segundos sobre o Dario Franchitti, então não vai conseguir bater esse recorde. Mas pode bater um outro recorde, né? Jamais um piloto conseguiu vencer 2 vezes na pista de Nashville. Em 6 corridas, 6 vencedores diferentes, e o Scott Dixon pode quebrar essa marca. Se não fosse pelo carro azul, Petri, essa relargada... E tem mais uma coisa que ele tem que evitar, que ele tem que superar o tabu do pole position em Nashville. Pole position não vence prova aqui. Desde 2001, nenhuma prova realizada aqui foi vencida pelo pole position. Então tem 2 coisas aí, a questão do carro azul e a questão de ter saído da pole position. Kosuke Matsuura abandona a prova. No momento, uma condição que facilita o trabalho do Scott Dixon é que há alguns retardatários entre ele e o Dario Franchitti. Me parece que é o Darren Manning e o Vitor Meira. Se a direção de prova liberá-los para passar, olha... E olha, o Hélio parece que parou no box. Pois é, uma parada ali fora da expectativa, veio para acertar alguma coisa no carro, o Hélio Castro Neves. Ele vinha na 7ª colocação, perdeu, lógico, essas posições na pista agora. Em relação a essa relargada, certamente teremos a relargada até o final, né? Resta saber como é que vai se comportar esse aí, né? O Dario Franchitti em função da agressividade ou não. Porque, como eu disse, ele é o líder do campeonato com uma boa vantagem. Não sei se valeria a pena, nesse momento, arriscar a ponto de ultrapassar um retardatário para tentar colocar pressão sobre o Scott Dixon. Se eu fosse ele, né? Eu ficaria na minha, porque mesmo em segundo lugar eu termino a corrida com uma vantagem de 37 pontos sobre o Scott Dixon. Eu acho, Patrick, que você colocou bem o temperamento do Dario Franchitti. O Dario Franchitti realmente é esse tipo de piloto mais cerebral, que está pensando muito mais no campeonato do que nas glórias dessa corrida. E principalmente porque, pelo que a gente vê aí de visual na pista, a direção de prova não vai deixar com que, não vai permitir ou não vai orientar para que os pilotos se alinhem, ou seja, em relação à classificação da prova. Portanto, tem aí um bocado de carro entre o Dixon e o Dario Franchitti. Vamos ver como é que vai ser a posicionamento, a orientação da direção de prova com relação a isso. O Vitor Meira vem na 10ª colocação, Thomas Scheckter o 10º. Eles é que teriam de mudar aí de posição. Aí o Sharp. Scott Sharp, que vem na 4ª colocação da prova, depois na frente dele a Danica Patrick em 3º. Agora eu te pergunto, Celso, será que numa relargada o Scott Sharp consegue segurar o Sam Hornish, que é o 5º? Vai ser uma briga muito interessante. A presença dos retardatários ali nesse final de prova vai fazer com que esse final de corrida seja dos mais interessantes. Para você que está acompanhando ao vivo e com exclusividade aqui na Play TV, mais uma prova emocionante da Fórmula Indy. Mais um final daqueles de tirar o fôlego. Aí está ela. A esposa do Dario Franchitti, a Ashley Judd, atriz de Hollywood. Aí a mãe da Danica Patrick, você vê que só falta o pai do Sam Hornish, que está banido do pit nessa prova. Infelizmente por apenas uma prova. Infelizmente eu digo porque ele que provocou toda a confusão no final de semana passada em Watkins Glen. A culpa foi toda dele, aquela história ridícula de empurrar o Tony Kanaan na hora em que os pilotos discutiam. Discutiam sim, mas não iam se tocar, não ia haver agressão física. Os carros vêm agora para aceleração. Próxima volta
teremos a relargada da prova. São 5 voltas de uma disputa das mais intensas. Dario Franchitti tem pelo menos 3 retardatários entre ele e o Scott Dixon. Dixon tem pista livre, pode se livrar rápido e garantir a sua vitória. Vamos ver qual vai ser a atitude do Dario, qual vai ser a atitude da Danica Patrick, porque ela também pode se aproveitar do tráfego para ganhar posições, quem sabe o segundo lugar. Agora também na Band News, você vendo o final da prova de Nashville, finalzinho de prova, 5 voltas em velocidade máxima, recomeçando o Grande Prêmio de Nashville, 11ª etapa da Fórmula Indy, toda a emoção com a liderança de Scott Dixon. Dixon na primeira colocação, já se esparramou, perdeu posição, perdeu tempo, vai perdendo ali a posição, perde várias posições, olha a porta fechada para cima da Danica. Ed Carpenter fecha a porta em cima da piloto do carro número 7. Pressão total para cima dela. Marco Andretti, Sam Hornish Jr., Hélio Castro Neves, todo mundo na briga. Na primeira colocação vem ele, Scott Dixon. Dario Franchitti é o segundo colocado na prova. A terceira colocação, a partir do terceiro lugar, nada definido. Olha o Hélio, para cima do Marco Andretti. Briga importante, Hélio Castro Neves em sexto lugar. O Brasil vem buscando posições entre os 5 primeiros, ao menos aqui em Nashville. Vem atacando, vem buscando posição, vem buscando possibilidade de ultrapassar o Marco Andretti. 3 voltas para o final, olha o Elinho. Elinho tentando chegar no Marco Andretti. O piloto do Marco Andretti vem no carro número 26, ainda na frente do Hélio Castro Neves. É o 5º colocado da prova, o Marco. Aí Dario Franchitti, líder do campeonato, vem chegando em segundo lugar. Aparece na segunda colocação, não atacou, não veio para cima dos retardatários. Mantém-se na colocação e mantém-se na frente Scott Dixon. Scott Dixon vai chegar à sua terceira vitória do ano. Vai chegar bem, vai se aproximar pelo menos mais 10 pontos em relação a Dario Franchitti. Olha a festa da família dele. A festa da família da Nova Zelândia, o neozelandês Scott Dixon, campeão da temporada 2013, vem para faturar mais uma vitória. Ele venceu o Grande Prêmio de Watkins Glen, ele venceu também em Iowa, vem faturando a vitória em Nashville. Na primeira colocação em Nashville vem ele, Scott Dixon para vencer mais uma vez. Scott Dixon vence, passa em velocidade máxima, fatura o Grande Prêmio de Nashville. Vitória de Scott Dixon, incontestável, bela vitória do neozelandês. Dario Franchitti fecha na segunda colocação, olha a Danica. Danica iguala o melhor resultado dela na Fórmula Indy, terceiro lugar para Danica Patrick. Aí está a imagem do carro número 7 da Mulher Maravilha. Sam Hornish, o 4º colocado, Marco Andretti, o 5º, Hélio Castro Neves chega na 6ª colocação. Vitor Meira cruza o final da prova em 10º lugar. Vili, um final de prova intenso, pelo menos para a Danica. Ela que teve que se defender de toda forma para ficar com a terceira colocação no final. Um final de prova realmente intenso. O Dario Franchitti acabou prejudicado pelos retardatários que o separavam do Scott Dixon. E o Scott Dixon finalmente acaba com a síndrome que os jornalistas colocaram no carro azul. And Scott Dixon is certainly one of those guys that can race road tracks, street tracks, and all. Aí o elogio da direção da equipe Chip Ganassi em relação ao talento de Scott Dixon, um piloto que pode vencer em todo tipo de prova, que ele venceu, aliás, comprovou, né? Essa afirmação, vencendo na semana passada em Watkins Glen e agora faturando tranquilamente a prova de Nashville. A gente aqui de fora sentiu, lógico que foi fácil, mas em termos de acerto, em termos de assédio, em termos da construção dessa vitória, com certeza Dixon teve várias ameaças e a principal delas veio de Dario Franchitti, o segundo colocado e atual líder do campeonato. E o Scott Dixon esse ano ficou com o pé de coelho do Dan Weldon. Você vê mais uma guitarra aí para a coleção do Scott Dixon, ele que é o primeiro piloto a vencer 2 vezes em Nashville. Venceu no ano passado, fatura de novo. Vai ter uma coleção de guitarras Gibson. Esse Scott Dixon vai para Nova Zelândia aí levando mais um belíssimo troféu depois do dia do rock. Ele vai sair tocando para festejar e vai se aproximando de Dario Franchitti na disputa pelo título, hein, Petrin?
Pois é, o Dario Franchitti mais líder do que nunca, 434 pontos, 37 pontos de vantagem sobre o Dixon, né? O Dixon agora tem 397. O Dan Weldon em terceiro lugar, 337, superando o Tony Kanaan. O Tony ainda continua em quarto lugar com 331. Em quinto, Sam Hornish com 329. O Elinho em sexto lugar com 285. Aqui faltam uns 3 pontos. Eu preciso da confirmação para quem fez o maior número de voltas na liderança. Provavelmente foi o Dixon, né? Se isso for confirmado, essa diferença cai para 34 pontos. O campeonato está aberto entre os dois. O resto fica um pouco mais atrás. O Tony Kanaan, por exemplo, nesse momento está com 103 pontos atrás do Dario Franchitti. Ele vai falando das dificuldades que teve nessa prova, vai elogiando e muito o trabalho da equipe nesse final de semana. Faltou um pouco de aderência na parte dianteira, o carro escorregava demais na parte da frente, saía de frente, mas de qualquer forma ele está mais do que feliz por mais uma vitória, por outra vitória, segunda vitória consecutiva, e ele que fica aí na briga do campeonato. Ele, lembrando que há 3 provas, a diferença era de 65 pontos, e agora a diferença é de 10 pontos. Na confirmação da pontuação que o Petrin fez, a gente tem aqui Dario Franchitti com 434, 397 para o Dixon. Dan Weldon agora é o terceiro colocado da tabela com 337 pontos. Tony Kanaan em quarto lugar com 331. Sam Hornish em quinto, 329. Hélio Castro Neves com a sexta colocação, mantém-se na sexta colocação do campeonato, 285 pontos. O Vitor Meira é o nono colocado da tabela com 240 pontos. Aí você conferindo também no seu vídeo o resultado oficial da prova, ou não oficial, exatamente porque ainda faltam as vistorias nos carros, mas de qualquer forma, grande felicidade para vários pilotos, inclusive para ela, Danica Patrick, ela que chegou em terceiro lugar. Mas ela se diz frustrada, porque ela achava que tinha condições de chegar mais à frente, em função da condição aí, da atitude de alguns retardatários na hora de permitir ou de facilitar a ultrapassagem. Ela fala aí de pilotos que estavam com 1, 2 voltas atrás e que atrapalharam muito a briga, que poderia ser direta, ter sido direta pela segunda colocação na prova. E ela fala e a gente vê a imagem que só pode ter sido uma reclamação em cima da atitude de Abby Carpenter. Ela é briguenta, né, Vili? Ela é. Ela é briguenta mesmo. Você vê que ela não está muito contente com esse terceiro lugar. Eu quero ver o dia que ela vai ganhar uma corrida, se aí a gente vai conseguir ver um sorriso dela ao final da prova. E na classificação geral ela aparece em sétimo lugar, à frente de pilotos experientes como Scott Sharp, o Vitor Meira, o Thomas Scheckter e o menino Marco Andretti, que nesse momento é o 11º. Vamos fazer uma rápida parada aqui na Fórmula Indy. Na sequência, mais informações da 11ª etapa do Campeonato 2007. Fórmula Indy, a fórmula da emoção. De volta com imagens de Nashville. A vitória de Scott Dixon. Ele carrega aí mais um belíssimo modelo, um exemplar ali de troféu, uma guitarra Gibson, modelo exclusivo. Ele que faturou uma guitarra também de prêmio pela vitória no ano passado. E que vai ficando cada vez mais próximo ali da briga do campeonato, da briga pelo título com o Dario Franchitti. Franchitti ficou com a segunda colocação na prova, mas não levou a pontuação extra, os 3 pontos de bônus pela liderança do maior número de voltas. Essa pontuação ficou com o Dixon, portanto a diferença que há 2 provas era de 65 pontos, Petrin, e agora é de 34. Está se aproximando ali o Dixon para cima do Dario. É verdade, 434 pontos é a pontuação aí do Dario Franchitti na primeira colocação, e 400 pontos tem o Scott Dixon na segunda colocação. 34 pontos, portanto, a diferença entre o primeiro e o segundo colocado. Depois o Dan Weldon com 337, o Tony Kanaan com 331, o Sam Hornish com 329 e o Hélio Castro Neves na sexta colocação com 285 pontos. Foi a 16ª vitória da equipe Chip Ganassi, se tornando aí a terceira força na história da Fórmula Indy, só atrás da Penske e também da Andretti Green, que é a grande líder.
Celso, e o Dário Franchitti reclamando um pouco também do tráfego, dos problemas que teve, brincando aí com o repórter, inclusive, em função do problema da corrida passada do Tony Kanaan com o pai do Sam Hornish, quando o pai do Sam Hornish empurrou o Tony. Agora, um pouco o discurso do Dário Franchitti me preocupa. É um pouco como no futebol, aquele time que joga pelo empate. Administrar o campeonato é uma coisa perigosa na Fórmula Indy. Principalmente quando vivemos a 11ª etapa, temos 17 provas no total. Próximo final de semana, a prova de Mid-Ohio, circuito misto, onde a gente já sabe do desempenho que o Dixon teve, porque ele venceu a prova de Watkins Glen. Então, Mid-Ohio, a gente vai ter um mix maior, outros pilotos podem vir aí brigar pela vitória. O próprio Marco Andretti, que você vê aí no vídeo, ele que foi muito bem em Sonoma, venceu a primeira prova dele no ano passado em Sonoma, na Califórnia. Hélio Castro Neves, que com certeza vai brigar por vitória. O Helinho ganhou 2 provas seguidas na pista de Mid-Ohio, quando ele ainda corria pela Champ Car. E, lógico, essa primeira prova da Fórmula Indy nesse circuito vai trazer uma briga muito intensa dos pilotos. É uma pista nova para esses carros, para essas equipes, e a briga pelo campeonato com certeza vai esquentar. O Dário não pode pensar em ter essa preocupação retranqueira em Petra. Ele não pode ser a Ladunga, né? Não, mas depende da circunstância, né? Eu citei essas últimas voltas porque na condição de segundo colocado, tendo um retardatário à frente entre ele e o líder, faltando só 9 voltas, não era momento de arriscar. Eu também sou contra jogar pelo empate, mas nessa circunstância, eu acho que o Dário Franchitti usou a cabeça. A festa no pódio, a festa em Nashville. Foi a 11ª etapa da Fórmula Indy. Agradecendo aí os comentários do Willy Hermann, do Antônio Petrin, com essa bela imagem. A gente vai encerrando a transmissão dessa prova de Nashville, convidando você para no próximo final de semana seguir para mais uma prova da Fórmula Indy, a 12ª etapa em Mid-Ohio. Até lá, Fórmula Indy 2007, a fórmula da emoção.